Olá, boa tarde, tudo bem? Olá, como é que vocês estão? Passaram bem por aí? Como é que estão? Tudo jóia? De onde que vocês estão assistindo? Coloca aqui pra mim de onde que vocês estão assistindo. Ah, também, se o som tá bom, se a imagem tá boa. Olá, tudo bem? De onde que vocês estão? Tudo jóia? Passaram o Dia das Mães junto com as suas mães? Como é que foi o Dia das Mães aí? Rio de Janeiro, seja bem-vinda, Viviane, que joia! Muito bom! A internet é uma bênção, né? Nós podemos estar aqui juntas. Boa viagem, Ceará, que joia! Olha que bênção! Eu falo que a internet São Paulo, olha só. Eu falo que a internet é uma bênção por um lado, porque a gente, Boa Vista, ó, que legal. A gente está espalhado aí pelo mundo afora, mas ao mesmo tempo podemos estar juntos, né? É uma bênção isso. Tudo bem? Boa tarde. Hoje eu quero compartilhar com você sobre um assunto muito legal. Aproveitando que nós estamos no Dia das Mães, no mês das mães, acabou de passar Teixeira de Freitas. Boa tarde, Laíse. Tudo bem? Muito bom ter vocês aqui junto com a gente. Tudo bem, Marisete? Muito bom tê-los aqui junto com a gente. Olha, nós queremos tratar de um assunto. Como estamos no mês das mães, né? O tema da live de hoje é o que fazer em momentos terríveis, em momentos difíceis, em momentos de calamidade. E tem um exemplo muito joia, e a gente pode aprender com essa mãe, que eu considero elegante por inteiro. Nós vamos ver. Nós podemos aprender com ela. E é isso que eu quero tratar aqui junto com vocês. Olha, a gente sempre está falando aqui que nós temos o objetivo de ser cada dia mais elegantes, de sermos cada dia mais elegantes por dentro e por fora. Nós não vamos tratar só da imagem, nós não vamos tratar só do comportamento, mas precisamos tratar o coração. Porque muitas vezes a nossa imagem e o nosso coração, eles são o reflexo totalmente do nosso coração. Então não tem como. Por isso o nosso propósito. Quando a gente fala elegantes por inteiro, é porque nós queremos ir além da imagem. Nós queremos ir além da postura, do comportamento. Nós queremos também ser elegantes por dentro, aqui no coração. Não é verdade, Viviane? É isso que nós desejamos. Então, por isso o nosso projeto. O projeto que nós temos aqui, Mulheres Elegantes por Inteiro, é porque a gente vai trabalhar esses 3 pilares. E aí, ó, um tema muito pertinente é esse: como que a gente se comporta quando estamos assim em momentos difíceis, em momentos terríveis. Olha, não sei se tem alguém aqui do Rio Grande do Sul, mas diante daquela calamidade toda, o que fazer diante de momentos tão terríveis? Como nós podemos agir? E aí tem uma mãe que nós vamos ler. Se você tiver a Bíblia, você vai abrir comigo lá no trecho de 2 Reis. Nós vamos abrir no trecho de 2 Reis e nós vamos ler no capítulo 4. É um exemplo de uma mãe. E nós vamos ver como que essa mãe se comportou naquele momento tão difícil. Então, assim, a gente aqui, nós temos o desejo e o propósito também de aprendermos com a Bíblia. A Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina como ser elegantes por dentro. E até por fora, sabia? A Bíblia é tão completa que ela nos traz ensinamentos. Por isso que a gente fala que nós precisamos encher a nossa mente e o nosso coração com as verdades eternas de Deus.
A gente precisa fazer isso todos os dias, todos os dias. Então, nós vamos abrir em 2 Reis 4, verso 8 a 37. Ó, eu vou abrir minha Bíblia aqui. Se você tiver a Bíblia, você vai abrir aí. E depois, mesmo se você não puder abrir agora, depois essa live vai ficar gravada. E você depois abra e leia esse trecho, assim, calmamente, sabe? Para você entender e ver a beleza desse trecho. Você sabe onde fica o livro de Reis? O livro de Reis fica no Velho Testamento da Bíblia. O 2 Reis fica antes de 1 Crônicas e depois de 1 Reis. Vem Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, aqui nós vamos ler 2 Reis. Exatamente, olha só. Então nós vamos começar vendo o seguinte. Quem que é? Boa tarde, Vaneide, tudo bem? Olha, aproveita essa live, porque ela tem ensinamentos profundos. Nossa, eu estava ali estudando e meditando e aprendendo tanto que eu faço questão de compartilhar com vocês. Olha só, nós vamos comentar aqui nesse episódio, isso mesmo, Enaías. Nós vamos comentar aqui nesse episódio, nesse texto de 2 Reis 4, de 8 a 37, ele conta um episódio de Eliseu, o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, não sei se vocês sabem, ele é considerado o segundo em realização de milagres. Tudo beleza, né? Que bom, graças a Deus. Graças a Deus. Fui para minha mãe, deixa eu fazer um parênteses aqui. Fui para minha mãe, não sei se vocês me acompanharam nos stories. Fiz uma comidinha bem gostosa para minha mãe. Ela ficou super feliz, super feliz. Foi um momento ímpar. Não sei se vocês tiveram esse privilégio também de estarem junto com as suas mães, mas foi uma bênção para mim. Ah, tá. Agora voltando. Então, o profeta Eliseu, ele é considerado o segundo em realização de milagres. Claro, depois de Jesus. Então, na Bíblia inteira, a gente tem Jesus como o primeiro, né? Claro, em realização de milagres. E o profeta Eliseu, o segundo. E aqui é um episódio onde o profeta Eliseu atua. É interessante que o nome Eliseu significa Jeová é salvação. E aqui, esse trecho que começa aqui no verso 8 de 2 Reis 4, esse trecho, ele acontece o seguinte, eu vou fazer um resumo e algumas horas a gente vai dar uma lida aqui, porque se a gente for ler tudo vai demorar, certo? Olha, começa lá no verso 8. Então, Eliseu, ele passava por uma cidade chamada Sunem, que quer dizer, o que quer dizer Sunem? Lugar de repouso. Guarda esse significado. Essa Sunem, ela é localizada a sudeste do mar da Galileia, entre os montes Giboa e Tabor, na planície de Jezreel, e a herança da tribo de Issacar. A Issacar era uma das 12 tribos de Israel. Nessa cidade de Sunem morava uma mulher. Olha, presta atenção. Essa mulher, não é relatado nem o nome dela aqui, nesse trecho. Mesmo tendo acontecido esse episódio tão tremendo com ela, não é nem relatado o nome dela. Depois vocês clicam no coraçãozinho me dizendo se o som tá bom, se a imagem tá boa, se vocês estão entendendo. E também porque o algoritmo do Instagram, ele distribui a live quando clica no coraçãozinho. Tá bom? Vocês podem me ajudar. Ela morava nessa cidade de Sunem. O nome dela não aparece aqui. Ah, que joia, joia. E ela não tem o nome mencionado, mas diz aqui no verso 8 que ela era uma mulher rica. No verso 8 do capítulo 4 de 2 Reis. Fala aqui que ela era uma mulher rica. Ela é chamada, então, Sunamita. Por quê? Não é o nome dela, mas porque ela vivia na cidade de Sunem, então, chamada Sunamita. Essa Sunamita, ela constrange o profeta Eliseu a comer pão. Então, é assim, ela teve um discernimento lá,
No verso 9 fala isso, porque ele passava sempre por ali, o profeta Eliseu. E ela vendo o profeta Eliseu passar por ali, e ela chama santo homem de Deus, ela o considerava e o designava como santo homem de Deus. Ela sempre o via passar por ali, e ela resolve sempre oferecer pão para ele, e o constrange a isso. Ela, então, e assim, todas as vezes que o profeta Eliseu passava ali, ele estava ali exercendo o ministério dele e tal, ela oferecia pão para ele comer. Está lá no verso 8 e 9. E aí ela teve uma ideia, olha só. Aqui, nesse verso 9, 10, a gente pode ver como que Deus, ele usa as mais variadas pessoas para abençoar os outros, sobretudo os servos dele. Ele usa as pessoas. Então, a sunamita, ela teve uma ideia. Ela teve uma ideia e foi ao esposo dela, lá no verso 11 fala, ela foi ao esposo dela e falou com ele, olha, vamos construir um quarto para o profeta Eliseu? Porque aí, toda vez que ele passar aqui por Sunem, ele vai ter um lugar onde ficar. Não somente a gente fornece o pão para ele, a comida, mas ele, enquanto estiver aqui realizando o ministério dele, ele vai ter um lugar para ficar. O marido dela concordou. Então, eles fizeram esse quarto lá para o profeta Eliseu. E ela teve essa ideia super legal de hospedá-lo lá na casa dela, todas as vezes que ele passava lá por Sunem. Nós não sabemos quais eram, e é interessante o seguinte, nós não sabemos quais eram as necessidades do profeta e o seu servo, o servo Geazi, que é o nome. Porque o profeta Eliseu sempre andava junto com um companheiro lá, que é o servo dele chamado Geazi. Mas uma coisa é certa, a gente não sabe quais eram as necessidades deles, não é descrito aqui nesse trecho. Mas uma coisa é certa, Deus sempre levanta pessoas, servos ou não dele, para suprir as necessidades dos que são dele. Olha, isso a gente vê ao longo da Bíblia toda. Como que Deus vai trabalhando nas outras pessoas e as estimulando e fazendo com que elas ajam como a sunamita, que além de fornecer o pão, quis construir um quartinho para que o profeta ficasse lá toda vez que estivesse exercendo o ministério dele lá. É incrível isso, como Deus age no invisível. Guarda essa palavra. O nosso Deus é o Deus que age no invisível. Lá onde a gente não vê. Ó, quer um exemplo atual? Deus está agindo na vida de tantas pessoas para abençoar os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. A cada momento a gente ouve um testemunho, uma história. É Deus agindo no coração, porque Deus é o único que tem o poder de agir aqui dentro de nós, em cada coração. Deus pode transformar e fazer coisas tremendas. Isso acontecia no tempo de Eliseu, aqui da sunamita, e acontece hoje, está acontecendo hoje. É tremendo o mover de Deus, guarda essa palavra. Assim, o profeta, ele ficou muito feliz, ele tinha ficado assim muito feliz e até constrangido por essa atitude da sunamita, né? E aí, como ele estava sendo assim abençoado, ele quis também retribuir a sunamita. Aqui nos versos 12 e 13 relata isso. E aí ele resolve retribuir para ela, mas aí ele pergunta para ela, é interessante, olha, o verso 12 e verso 13 fala assim: então disse ao meu servo Geazi, Eliseu está conversando com Geazi, chama esta sunamita. Chamando-a ela se pôs diante do profeta. Este havia dito ao seu moço, diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Ou seja, o profeta está perguntando para ela, o que eu posso fazer por você em retribuição? Lembra daquele ditado que nós temos hoje? Gentileza gera gentileza? Aqui é um exemplo. Lá, antigamente, olha só como já existia isso.
Gentileza gera gentileza, e aqui a gente está vendo isso. O profeta estava sendo abençoado pela atitude da sunamita, e ele pergunta para ela: o que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei? Ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Ou seja, não, eu estou aqui na minha casa, habito no meio do meu povo, eu estou feliz aqui no meu lugar, não necessito de mais riquezas, de mais nada. Ela respondeu tipo: não, tá tudo bem, eu não preciso de nada. No entanto, o profeta ainda não se deu por convencido. É interessante isso, porque aí o profeta, parece o seguinte, que o Espírito Santo de Deus estava ali incomodando o profeta Eliseu, para que ele ainda fizesse alguma coisa por ela. Aí, no verso 14, ele pergunta para o servo dele, Geazi: o que se pode fazer por ela? Já que ela não precisa de nada, de nenhuma intervenção, nem junto ao exército, nem junto ao rei, o que se pode fazer pela sunamita? Aí o Geazi responde no verso 14: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Olha a resposta que Geazi dá para Eliseu, para o profeta. Aí Deus usa, eu acredito plenamente, Deus usando a Geazi para mostrar para o profeta Eliseu o que ele precisava fazer. Para dar um clique lá, mostrar para o profeta Eliseu o que era a demanda, o que seria interessante abençoar a sunamita. E ele entende que o Senhor queria que ele fizesse uma coisa. E assim ele sugere que não, Geazi sugere: olha, ela não tem filhos. E aí deu aquela sugestão, né, para o profeta. E olha o que Eliseu faz. Ele profetiza na vida da sunamita. Olha o que ele faz aqui nos versos 15 a 17 desse capítulo. Disse Eliseu: chama a sunamita. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo daqui a 1 ano abraçarás a um filho. Olha só o que o profeta Eliseu está fazendo na vida da sunamita. Daqui 1 ano abraçarás a um filho. Ela disse. Aí ela respondeu: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. Aí ela falou: não mente para mim não. Fala a verdade, porque imagina, ela era uma mulher sem filhos e o marido dela já era velho. E Eliseu dá esse presente, é usado por Deus, né, para profetizar isso na vida da sunamita. E fala no verso 17 que concebeu ela e deu à luz um filho no tempo determinado, exatamente depois de 1 ano daquela data, ela estava lá com o filho nos braços, conforme o profeta Eliseu profetizara. Olha só que coisa tremenda. E aí ia tudo muito bem. Ela foi agraciada por Deus. Vamos analisar até aqui. Olha como ela tinha posturas elegantes, posturas totalmente diferenciadas. Ela viu o profeta Eliseu, o considerou, ela o abençoava dando pão para ele toda vez que ele passava por lá. Não bastando isso, ela falou: nossa, vamos fazer um quarto para que ele possa ter um lugar para ficar aqui. Ela construiu um quarto para ele e o tratava muito bem, a ponto de o próprio profeta Eliseu querer e sentir no coração, e eu creio, inspirado pelo Espírito Santo, ele sentir isso de querer abençoá-la, retribuir, gentileza gerando gentileza. Mas olha a postura elegante dessa mulher. Então, mesmo antes dela ser mãe, ela já era uma mulher que tinha posturas elegantes, um comportamento elegante que impactou o profeta Eliseu. Em consequência disso, ela foi agraciada com o filho. E aí ia tudo muito, muito bem, muito feliz. Ela estava ali radiante com o filho dela crescendo e vivendo uma vida normal lá.
Só que nos versos 18 a 20 acontece algo. Olha só o que acontece. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Este disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia. E morreu. O menino, o único filho da sunamita, aquele presente que Deus deu a ela, de repente morreu. De repente. E aí aqui começa uma outra parte dessa história que a gente aprende muito, muito, muito. Ela começa então uma outra parte. O menino estava morto, o único filho dela, o presente, aquela coisa tremenda que havia, aquele milagre que havia acontecido na vida do sunamita, estava ali morto. E o que a sunamita faz? Ela chorou desesperadamente? Não. Ela se lamentou? Não. Ela ficou murmurando? Também não. Ela se revoltou contra Deus, tipo, Deus, o Senhor me deu um filho e agora o Senhor leva o meu filho? Também não. Olha só o que ela faz. E aqui eu faço questão de que, se você tiver Bíblia, você possa ir acompanhando. Por quê? Porque nós precisamos aprender com ela. Diante de uma situação tão terrível como essa, o filho dela, o único filho dela, o milagre, o presente dela, morto no colo dela. E ela não faz nada disso. Aqui na Bíblia não relata. Nesse capítulo, nessa história dela, não relata que ela faz nada disso. Olha o que ela fez. Ela mostra aqui, a partir do verso 21, ela mostra o quanto ela sabia onde estava o verdadeiro socorro. Presta atenção. Verso 21, ela colocou o menino, o filho dela, na cama, lá naquele quartinho que era feito para o profeta Eliseu ficar toda vez que ele passasse exercendo o ministério dele ali. O que ela fez? Ela pegou, foi lá, colocou o menino deitado lá na cama do Eliseu. Verso 22, ela pede a um servo e uma das jumentas, presta atenção, jumentas, não existia carro naquela época. Pede um servo e uma jumenta ao marido dela, porque ela decidiu encontrar-se com Eliseu lá onde ele vivia, no Carmelo. Verso 23, o marido dela questiona por que ela queria ir se encontrar com o profeta naquela época, porque fala assim, aí o marido dela até fala assim, não é lua nova, nem sábado, e você quer ir encontrar com o profeta? Ela só responde assim para ele, não faz mal. Ou seja, não importa que não é nem lua nova, nem sábado, não faz mal. Ela responde desse jeito. E não explica muito e vai. E ela vai. Interessante salientar aqui que a distância entre Sunem, onde ela morava, até o Carmelo são 40 quilômetros. Imagina andar 40 quilômetros de jumenta. Quanto tempo isso não deve ter durado até que ela chegasse lá onde estava o profeta Eliseu. Agora, muito importante, ela sabia onde estava a única fonte de socorro real naquela época dela. Ela sabia. Por isso ela responde para ele, o marido se contenta com essa resposta e ela sai. Dos versos 24 e 26, aqui a gente vê uma mulher determinada, focada e confiante. Olha só como é que está escrito aqui. Versos 24 a 26. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço, foi um moço com ela, guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Então, vai embora, anda sem parar, não pare em nenhum lugar até que eu te fale. Para. Determinada, confiante, focada. A sunamita estava. Partiu ela, pois, e foi ter com um homem de Deus. Lembra que ela o chamava de santo homem de Deus, lá no verso 9?
Aí ela partiu, foi vendo, até que ela chegou lá no Carmelo. Vendo-a de longe, o servo, né, vendo-a de longe, o homem de Deus, disse a Geazi. Então o profeta Eliseu a viu de longe e disse ao servo dele Geazi: eis aí a sunamita. Correu ao seu encontro, corre ao seu encontro, está escrito no verso 26, e diz-lhe: vai tudo bem? Contigo, com teu marido, com o menino? Aí ele foi, encontrou com ela, Geazi encontrou com ela e perguntou: vai tudo bem? E ela responde da seguinte forma: tudo bem. Ela respondeu assim para ele: vai tudo bem. Vai tudo bem. Aí eu te pergunto, o filho dela não estava morto? Ela não estava passando por um momento extremamente difícil? Sim. Mas ela responde para Geazi: vai tudo bem. Como ela poderia responder assim se o filho dela estava morto? Como? Já parou para pensar? Ela estava tão, assim, eu creio, né? Movida pelo Espírito de Deus, que ela demonstra autocontrole possível apenas para quem está num estado de total equilíbrio emocional. Ela demonstra isso. Ou seja, ela não ficou desesperada ali quando encontrou com Geazi. Não. Ela respondeu: vai tudo bem. Olha só. Mas ela respondeu isso para quem? Para o servo Geazi, aquele que andava junto com o profeta Eliseu. Você já recebeu uma promessa de Deus e viu essa promessa morrer? Foi isso que aconteceu com ela. Ela recebeu uma promessa de Deus e viu essa promessa morrer. A sunamita, ela nos aponta um caminho. Ela fala: vai tudo bem. Vai tudo bem. Eu te pergunto, você tem aí agora, de repente você está passando agora por um momento terrível, um momento difícil. Você consegue responder: vai tudo bem? Não é fácil, eu sei, eu já passei por momentos terríveis. E naquele momento, falar vai tudo bem, não é fácil. Por que que ela falou vai tudo bem? Por que que você acha que ela falou vai tudo bem? Ela não sabia o que estava para acontecer quando ela encontrasse o profeta Eliseu. Ela não sabia, ela estava ainda chegando até o profeta Eliseu quando o Geazi encontrou com ela. E aí ela responde: vai tudo bem. Ela não tinha a mínima noção do que ia acontecer quando ela encontrasse com o profeta Eliseu. Mas por que que ela respondeu vai tudo bem? Ela nos aponta um caminho. E qual é? Por que que ela respondeu que vai tudo bem? Porque ela cria em um Deus que do pó cria e recria a vida. Exatamente, Ivaneide. Porque ela cria que de Deus vinha todo o poder. É o Deus que do pó cria e recria a vida. Ela não tinha filho. Deus criou. Então, da mesma forma que o milagre de Deus aconteceu na vida dela, Deus poderia recriar, não é mesmo? Por que que ela disse tudo bem? Porque por mais difícil que pareça, é preciso repousar em Sunem. Lembra que eu falei aqui no início da live, guarda o que significa Sunem? Sunem significa lugar de repouso. Então ela sabia que mesmo em meio a esse caos, ela era preciso repousar em Sunem, ou seja, lugar de repouso, de descanso em Deus. Por quê? Porque ela acreditava que Deus sempre quer o melhor para todos aqueles que o obedecem e acreditam nele. Isso é real para nós. Deus sempre quer o melhor para nós. Sempre quer o melhor para nós. Então, por mais que difícil seja a sua situação, ou a situação de alguém que você conheça, a situação dos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, por mais caótica e difícil que seja, por mais que a nossa mente pequena não consiga alcançar,
mas Deus sempre quer o melhor para nós. Guarda essa palavra poderosa na sua mente, no seu coração. Deus sempre quer o melhor para aqueles que o obedecem e acreditam nele. Por quê? Porque ainda que estejamos passando pelo dia mau, aquele dia difícil, momentos terríveis, tenebrosos, de escuridão, que nem consigamos enxergar o futuro, nós podemos nos apegar à bondade e misericórdia do nosso Deus. Ainda que estejamos passando pelo dia mau, aquele dia dificílimo, nós podemos nos apegar à bondade e à misericórdia de Deus. Ele continua sendo bom, ele continua sendo misericordioso. Isso são atributos do nosso Deus. E nós podemos nos apegar a isso, sempre. Porque também ela sabia que ela não deveria agir por si própria, nem pela força dela, mas ela tinha que buscar o socorro onde era a fonte certa. Por isso ela disse, vai tudo bem. Porque ela estava indo buscar o socorro na fonte certa. Qual era a fonte certa daquela época? O profeta Eliseu. Era no profeta Eliseu que estava a presença de Deus. Por isso ela estava ali. Por isso que ela disse, vai tudo bem. Vai tudo bem. Ela disse, vai tudo bem, porque ela estava ainda a caminho da fonte certa. É isso que é um grande diferencial. Olha só, aqui no livro de Jeremias, no capítulo 29, versos de 11 a 14, fala assim, aqui o profeta Jeremias está falando, o Senhor, né, transmitindo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim de que desejais. Ela estava indo até a fonte certa, que era o profeta Eliseu. Lá estava a presença do Senhor. Quando ela encontrou com Geazi, ela falou, vai tudo bem. Porque ela cria que o Senhor conhecia os pensamentos que estavam na cabeça dela. E aqui ele está falando, o Senhor está falando aqui no profeta Jeremias. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Ou seja, eu é que sei quais os planos eu tenho para você, Sunamita, e para o seu filho. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim de que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Era isso que ela estava fazendo. Ela estava andando aqueles 40 quilômetros naquela jumenta, encontrou com Geazi e falou, vai tudo bem. Ela estava confiante, focada, para chegar lá na fonte certa. E aqui o Senhor fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E o Senhor dizendo, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Esse é o nosso Deus. Ele é que sabe que pensamentos tem a seu respeito, a respeito da sua vida, a respeito da sua família, a respeito da sua situação. O Senhor é que sabe os pensamentos que tem a vosso respeito. E ele está dizendo, não são pensamentos maus, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim de que desejais. Eu não sei se você está passando agora por um dia mau, pelo dia tenebroso, por um dia terrível, como a Sunamita estava naquele momento. Naquele momento ela estava daquele jeito. E aí, nos versos 27 a 30, a Sunamita, ela se encontra com o profeta, ela chega até ao profeta Eliseu e ela se derrama ali e argumenta com ele. Olha que interessante, ela é incisiva. É interessante que olha só como é que ela
Da mesma forma que ela argumentou aqui quando nós lemos no verso 16, que ela disse assim: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. Quando o profeta deu a palavra para ela, que ela seria mãe, daí 1 ano, ela argumentou com ele: não, meu senhor, não mintas para mim, a tua serva. Aí agora que ela encontra com o profeta Eliseu e o filho dela está morto lá na cama de Eliseu, ela vira para ele e fala assim, nos versos 28. Disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Ela lembrou daquele argumento que ela falou com ela lá naquela hora que ela recebeu a palavra. E ela vira para ele e falou assim: eu te pedi um filho. Eu não te falei, não me enganes. Aí o profeta responde para. Aí o profeta dá uma ordem para o servo dele, Geazi, ir na frente, correr ir na frente e pegar um bordão, que era um bordão, uma corda, tipo uma corda que era de Eliseu, e colocar o bordão sobre o rosto do menino. E Geazi vai. Só que a sunamita, ela foi incisiva. Apesar de Geazi ter ido, ela foi incisiva e ela vira e fala para ele o seguinte, olha que interessante. Ela vira e fala assim: tão certo como vive o Senhor, no verso 30, e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Ela falou assim: não, você mandou o seu servo Geazi, mas eu não vou te deixar enquanto você não for comigo. Olha a determinação dela e a forma incisiva que ela estava. Porque ela, sabe por quê? Porque ela sabia que era o profeta, naquela época, o profeta é que era onde estava Deus. Então ela fala para ele dessa forma. Aí, no verso 31, Geazi obedece, e aí ele traz um parecer a Eliseu. Eliseu estava chegando, ele traz um parecer para Eliseu. E ele fala, olha, não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso. E disse, o menino não despertou. Geazi obedeceu o que Eliseu havia falado para ele fazer, mas não adiantou nada. Aí, eles estão andando. Imagina o seguinte, ela andou 40 quilômetros de jumenta, sem parar, de uma forma focada, até chegar lá no Carmelo, onde estava Eliseu. Encontrou com Eliseu, conversou com Eliseu e o fez ir junto com ela, 40 quilômetros de volta. Imagina como não estava o menino, morto completamente, talvez até fedendo, né? E o Geazi vai lá, coloca o bordão, não acontece nada. E aí, então, no verso 32, a situação que Eliseu encontra em Sunem. No verso 32, tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama que ele dormia. Então, olha o que ele fez. Ele entra para dentro, fecha a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Olha só a submissão do profeta. Ele entra para dentro, o menino está lá deitado, ele fecha a porta e ele ora ao Senhor. Eu creio que naquele momento que ele orou ali, o Senhor deu a estratégia para ele do que fazer. Eu creio, porque é assim que acontece. Quando a gente ora ao Senhor e a gente busca o Senhor, Ele vai dando a estratégia para nós de como fazer, de como agir naquelas mais diversas situações. Então, assim, quando o meu testemunho para você diante de uma situação dessa, a hora que você chegar a uma situação terrível como essa, não faça nada. Ore em primeiro lugar. Ore. Com certeza, o Senhor vai te dar as estratégias do que fazer, como fazer e etc. E foi o que o Senhor deu aqui para Eliseu. Aí, olha só, Eliseu então sobe a cama, deita-se sobre o menino, põe a boca dele sobre a boca do menino, os olhos dele sobre os olhos do menino e as mãos sobre as mãos do menino. E ele estende sobre ele. E a carne do menino aquece. E a carne do menino aquece. Então se levantou,
andou no quarto mais uma vez, para lá, para cá, e eu tenho certeza que enquanto ele estava andando para lá, para cá, ele estava orando. Aqui não está dizendo isso. Aqui não está dizendo isso, mas eu tenho certeza que ele faz o que o Senhor o orientou a fazer, deita em cima do menino, a carne do menino aquece, e aí ele levanta, anda para lá, para cá, e eu tenho certeza, ele estava ali orando e clamando ao Senhor naquele momento. Eu tenho certeza disso, assim, aqui não está escrito, mas eu creio nisso. E aí, ele torna a subir, no verso 35, e ele se estende sobre o menino novamente. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Olha só. Então ele chamou a Geazi, o servo dele, e disse, chama a Sunamita, a mãe. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse, toma o teu filho. Olha só, segundo milagre na vida da Sunamita. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou seu filho e saiu. Olha só, segundo milagre na vida dessa mãe. Oh, que coisa, hein? Que coisa tremenda. Aleluias, né? Glórias ao Senhor. Esse é o nosso Deus. A Sunamita, ela teve um encontro com a presença do Senhor por meio do profeta. Então, quando ela falou para Geazi, vai tudo bem, é porque ela sabia que a fonte certa estava lá no profeta Eliseu. E ela teve um encontro com a presença de Deus por meio do profeta Eliseu. Ela teve. Eu considero isso a melhor dádiva de todas. Melhor dádiva de todas. Nós podemos nos encontrar com a presença do Pai Celeste, do nosso Deus. Ela não sabia o que aconteceria, ela não sabia que isso aqui ia acontecer. Ela não sabia que o filho dela iria ressuscitar. Não sabia. Mas ela buscou socorro na fonte certa. É isso que nós precisamos fazer. Se nós estamos num momento terrível, primeira coisa, busca o socorro na fonte certa. Não saia atirando para todo lado. Não tenta resolver as coisas e montar uma estratégia primeiro. Não. Foca igual a Sunamita. Vai reto. Vai focada, determinada. Não para até chegar na fonte certa. É no Senhor que a gente precisa buscar todo o nosso socorro e toda a solução. Nem sempre nós recebemos o que pedimos ao Senhor. Porque nem sempre a vontade do Senhor é a nossa vontade. Mas nós sabemos, é a melhor. Ele sabe para onde nos conduzir. E é para o melhor lugar, sempre. Sempre será. Nós precisamos descansar e confiar. Precisamos descansar e confiar. É assim. Então, assim, a gente aprende com a Sunamita a descansar e confiar. A buscar socorro na fonte certa. Então, assim, em meio a uma situação caótica, em meio ao dia mau, busque socorro na fonte certa. Não vá buscar socorro em outras coisas paliativas. Não. Há uma elegância nisso. Há uma elegância em saber onde está a fonte certa. Quando o nosso coração sabe que somente em Deus. Nós precisamos seguir adiante, aprendendo com os exemplos, como esse. Deixando que Deus nos molde para nos tornar cada vez mais parecidas com Cristo, ou seja, mulheres elegantes por inteiro. Olha, um coração submisso como o da Sunamita, um coração rendido à presença do Senhor, um coração que busca a fonte certa, é um coração transformado. E não tem jeito, um coração transformado vai refletir na imagem, no comportamento, atitudes excelentíssimas, elegantíssimas, não tem jeito. Entende o que a gente está falando? Precisamos seguir adiante, crendo que Deus tem sempre o melhor para aqueles que o amam e procuram se ajustar aos seus propósitos. Deus tem sempre o melhor. Precisamos seguir adiante, crendo que é em Deus
a nossa fonte de tudo, em Deus, inclusive do socorro, e agindo assim como a sunamita. É isso. Ela nos ensina, assim, a ter uma postura coerente, a não desesperar, nos ensina a seguir adiante, focada até a fonte certa, que é Deus. Não desviar para outras soluções paliativas. Ela nos ensina a ter uma postura elegante. Ela não desesperou, ela não murmurou, ela não reclamou, ela não agiu assim, dessa forma terrível. Olha só, glória a Deus, Clarice, Deus é fiel, é o mesmo Deus da sunamita que está agindo hoje, que pode dar a solução hoje, que pode fazer um milagre hoje. Eu creio nisso, você crê? Você crê que o mesmo Deus que agiu na vida da sunamita, fazendo 2 milagres, dando um filho milagrosamente e ressuscitando o filho, é o mesmo Deus de hoje, que pode agir poderosamente na mais terrível situação como essa que ela viveu. Agora, não é porque a situação é terrível que nós vamos viver e vamos ter uma postura totalmente deselegante. Não, olha o ensinamento que ela nos dá aqui. A postura dela foi excelente, foi aprovada por Deus, foi assim, digna de ser contada aqui. Nós precisamos seguir assim, como a sunamita, determinadas e confiantes, até que a gente receba uma resposta da fonte certa, que é o nosso Deus. É essa postura excelente, característica de uma mulher, de uma mãe elegante por inteiro. Aqui, assim, a gente aprende demais com a sunamita. Você observou como era a postura dela antes de ser mãe e depois de ser mãe? Como a postura dela era elegantíssima? Aí a minha pergunta para você é: como você tem agido diante das situações terríveis? Você acha que porque a situação é terrível, você pode fazer o que quiser? Pode agir mal? Pode ser deselegante? Pode se desesperar, xingar, reclamar, murmurar e etc e tal? Vamos aprender com a sunamita? Vamos. Nós podemos, pelo poder de Deus, pela capacitação de Deus, ter um coração elegante e agir assim, como a sunamita, mesmo em meio a situações terríveis. Amém? Deus te abençoe, reflita sobre isso. Se você puder, abra sua Bíblia e leia esse trecho, 2 Reis 4, de 8 a 37. Leia calmamente, ouça essa live novamente. Para quê? Para que você possa, como eu, crescer mais, ter um coração mais elegante, ter um coração transformado, mais parecido com Cristo, elegantíssimo. Amém? Deus te abençoe. Excelente quarta-feira. Encaminhe essa live para outras pessoas que porventura estejam vivendo situações terríveis. Encaminhe essa live para que elas sejam abençoadas também. O nosso Deus é o Deus que operou milagres na vida da sunamita, 2 milagres, e pode operar hoje, na sua vida e na minha vida. Você crê? É isso, a diferença. Amém? Grande beijo, Deus te abençoe, excelente quarta-feira. Restante, né, de quarta-feira.